CSI da aviação, princípios e fundamentos da psicanálise e da psicologia forense na perícia aeronáutica. O nosso bate-papo aqui, dentro desse assunto, é uma análise, uma parte, né? Uma análise parcial do maior acidente da história da aviação, que ocorreu dia 27 de março de 1977, embora antigo, muito atual em vários aspectos. Tá? E nós vamos fazer a relação desse acidente com o caso Macron. Então, eu já faço o convite. Se você ainda não assistiu ao vídeo do caso Macron, eu vou deixar logo aqui embaixo o link, né, na descrição desse vídeo. Então, eu peço para que você pare e retorne, porque eu vou fazer uma análise, né, dentro da esfera da psicanálise e da psicologia forense. Então, se você não assistiu ao outro vídeo, provavelmente não vai conseguir entender isso. Então, faço um convite para que você assista, que é o caso Macron e qual é a relação do caso Macron com esse acidente. Na verdade, não existe nenhuma relação direta, mas eu faço ali uma abordagem interessante para que você possa entender. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e, para mim, sim, um grande prazer tê-los a bordo. Ainda, para que você possa entender melhor esse acidente no aspecto técnico, no meu canal do YouTube, eu tenho 2 vídeos sobre videoaulas, né, sobre esse assunto. O vídeo 1 e o vídeo 2, onde eu faço uma análise técnica. Então, se você quiser se aprofundar, entra lá no nosso canal do YouTube e assiste aí esse acidente dentro do aspecto técnico, principalmente no que se refere à fraseologia de tráfego aéreo. Resumindo, 2 Boeings, no dia 27 de março de 1977, nas Ilhas Canárias, mais precisamente em Tenerife, se encontraram. E nós nos perguntamos, né, como que pode 2 Boeing 747, representando a alta tecnologia do momento, né, e se colide. O maior acidente da história da aviação ocorreu com as aeronaves ainda intactas. Na realidade, não estavam voando. E por fatores humanos. Por isso que eu acho interessante, né? Às vezes, a aeronáutica, né, a aviação se preocupa muito em tecnologia aviônica e esquece do ser humano. Aí nós tivemos, em 2006, o acidente do Legacy, com o Boeing, o voo 1907. Então, nós tínhamos ali 2 aeronaves mais novas do mundo, ou uma aeronave tinha 15 dias de vida, a outra 30 dias de vida. No entanto, se colidirem em céus brasileiros, matando ali, dia 30 de setembro de 2006, né, matando ali, 29 de setembro, matando ali 154 pessoas. E perguntamos outra vez, como é que 2 aeronaves de alta tecnologia, avançada de tecnologia, se colidiram, tendo como um dos fatores contribuintes a comunicação? Aqui, voltou. A fraseologia foi um dos fatores que, na minha opinião, teve, sim, um peso significante. E também, segundo, né, a própria investigação, havia dúvidas se os pilotos do LEG sabiam bem manusear os equipamentos, dentre eles transponder, tickets e assim por diante. Ou seja, uma avançada tecnologia e o fator humano ainda deixando a desejar. E aí, nesse acidente, os 2 aviões estavam bem abastecido e ficou ali queimando por horas e horas a fio. Em síntese, tá? Vou explicar aqui de uma forma bem resumida. Você entra no nosso site para que você tenha uma, uma explicação melhor. Na realidade, os 2, né, colidiram. Um Boeing 747 da Panam, americano, e do da KLM, da Holanda, Amsterdã, e assim por diante. Tá? Então, eles colidiram. Como é que se deu isso aqui? Conforme eu vou falar né, bem sucinto, entra lá no nosso site, você pode ver o vídeo completo. Então, eu tenho aqui à direita, aqui em azul, o Boeing da KLM, aguardando aqui, ó, para decolar, aqui à direita. Enquanto ele aguardava para decolar, nós tínhamos aqui o Boeing da Panam, aqui à esquerda, que entrou pela pista em uso para taxiar e sairia aqui na Charlie 3, né?
sairia aqui na Charlie 3. Aí houve muitos problemas, né? Tinha ali fog, nevoeiro de superfície, a fraseologia, a comunicação não foi legal, e o que ocorreu? Em síntese, enquanto essa aeronave estava aqui, da Panam em vermelho, estava aqui ainda na pista, ainda não tinha livrado a pista, as aeronaves não estavam se avistando devido ao forte nevoeiro, o KLM decolou, iniciou a decolagem, e eles se colidiram bem aqui nesse ponto aqui. Na realidade, o KLM até tentou decolar, ele chegou a puxar o manche na corrida, contudo, não teve velocidade suficiente para superar, passar por cima do Panam, tocou a parte superior e o resultado nós já sabemos. E uma das conclusões, né, ou melhor, poderia até dizer, a conclusão das autoridades aeronáuticas que fizeram a investigação, que foi da Espanha, a aeronave Panam, tá, eu explico isso no meu vídeo, ela em nenhum momento, desculpa, não, a KLM, em nenhum momento recebeu autorização para decolar. Essa frase, que deveria ser a frase principal para decolar, cleared to take off, em nenhum momento o controlador do tráfego jamais falou essa palavra. Essa palavra já, isso é importante nós entendermos, né? Jamais foi emitida. E a conclusão foi que o acidente, dentre vários fatores contribuintes, tá? Houve muitos fatores contribuintes, mas o ponto principal foi o acidente ocorreu, isso é a explicação das autoridades aeronáuticas espanholas. O acidente ocorreu porque a aeronave KLM decolou sem ter sido autorizada para isso. Então, nós sabemos a causa. Vamos colocar, mensurar aqui, um dos fatores contribuintes. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: tudo bem, vamos considerar que essa seja a causa do acidente. A pergunta é: o que levou o piloto a agir dessa maneira? O que levou o piloto a decolar sem ter recebido autorização de decolagem? Era para ficar paradinho, era para ter ficado quietinho, até que o Panam livrasse a pista. Mas não foi isso que aconteceu. Tá? Então, essa é a pergunta. Né? O que fez? E aí, aspecto psicológico. Eu vou dar uma palavra aqui, dificilmente vai ser usar expectation. Essa palavra que eu estou dando, tá? Ela não é muito utilizada. Então, para mim, o que causou o acidente não foi a falha da fraseologia, não foi mesmo. Eu explico no meu vídeo, mas eu faria aqui agora uma análise dentro da psicologia forense. Quando eu falo forense, eu estou falando de responsabilidade, eu estou falando do aspecto jurídico. Em prevalência, o aspecto técnico. Não estou considerando o aspecto técnico aqui. Sim, claro que considero, mas dando prioridade ao aspecto jurídico. Tá? Então, o que é o expectation? Tá? Então, a expectativa. Olha só que coisa interessante. O piloto da KLM estava alinhado. A meteorologia, havia fog, né? Nevoeiro de superfície, ground fog, e o nevoeiro estava se fortalecendo, degradando a visibilidade e o teto. E se continuasse degradando ainda mais, as operações teriam que ser suspensas. Então, o piloto estava ali alinhado, pronto para decolar. É um outro problema que a gente precisa analisar, como é que o controlador coloca uma aeronave alinhada com uma outra na pista com baixa visibilidade. É um perigo, mas é outro fator. Mas isso causou ao piloto, não tenho a menor dúvida, uma expectation, uma expectativa. Eu já estou alinhado. As condições estão degradando. Se eu não decolar logo, eu vou ter que parar. Eu vou ter que retornar ao box. Aí tem passageiros, sem contar no meu vídeo completo, vocês vão ver que houve um grande transtorno. O destino não era Tenerife, eles iam para outra, né, para Los Rodeos, ou seja, o voo muito complicado. Né? Trouxe a grande ansiedade. E a regulação, ou seja, se ele não decolasse logo, o comandante da KLM, ele iria regulamentar, ou seja, ele iria ultrapassar a sua jornada prevista em regulamento holandês. E ele, olha só que coisa, responderia criminalmente. Que coisa interessante. Então, se ele regulasse, se demorasse muito para decolar, ele ia regular, iria ultrapassar a jornada. Então, ele deveria, antes de decolar, parar e trocar de tripulação. Outro transtorno, descer todos os passageiros. Trocar de tripulação como? Se eles estavam num aeroporto alternativo, não era o aeroporto de destino, muita confusão. E considerando as regras de tráfego aéreo. Então, nós não temos a menor dúvida que toda essa situação, dentre outras, eu estou resumindo aqui,
trouxe, sim, ali ao piloto uma grande expectativa. Ele precisava decolar. Se ele não decolasse, teria que voltar, abrigar todos os passageiros, trazer outra tripulação. Se decolasse, poderia regulamentar, responder um processo penal. Muita confusão. Tá? E isto trouxe ao piloto, eu não tenho a menor dúvida, que trouxe ao piloto um estado mental não muito confortável. Eu vou traduzir aqui por ansiedade. Né? Não vou explicar o que é ansiedade aqui, mas no nosso curso nós explicamos. Não tem a menor dúvida. Expectation, expectativa. Olha só que coisa interessante. Ele está ali alinhado para decolar. Tudo que ele ouvisse, né? A expectativa é que ele teria, o quanto mais rápido possível, uma autorização. Então, o cérebro não, a mente dele estava preparada para ouvir uma mensagem diante daquilo que ele queria. Preste atenção. Ele internalizou, ele recalcou uma mensagem. Se eu estou alinhado, pronto para decolar, a próxima mensagem que eu vou receber é clear to take off, é autorizado a decolagem. Tá? Diante do cenário, o seu cérebro, melhor, a sua mente estava preparada para ouvir isso. Tá? E aí, né, nós vamos falar que houve um grande conflito, né, entre sua conduta e o regulamento. Então, a regulamentação, a meteorologia, o tráfego aéreo, a fraseologia trouxe um conflito. Isso aí era um impeditivo. Isso aí atuava contra a sua predisposição em decolar, em ir embora. Esse conflito trouxe, sim, um estado mental, uma ansiedade. Clear to take off. Conclusão das autoridades aeronáuticas investigativas. Decolou sem autorização. Então, ele decolou sem autorização. Então, a psicanálise, repito, estude o vídeo anterior para que você possa entender. Esse aqui é a parte 2. O caso Macron, ele vai dar uma base para que você entenda isso aqui. O que atos falam, mecanismos de defesa consciente e inconsciente. Então, inconscientemente, lá dentro da cabecinha dele, ele foi autorizado a decolar. E, em um ato falho, ele mecanizou isso aí, transformou em um comportamento. Qual foi o comportamento? O comportamento dele foi decolar. Então, inconscientemente, ele recebeu autorização para decolar. Inconscientemente, o seu cérebro se preparou para decolar. Em um ato falho, né, ele mostrou isso decolando, quando, na realidade, ele nunca recebeu esta autorização. Nós lembramos, no caso Macron, que o ato falho ele pode se dar através da memória, do esquecimento, da linguagem. Né? Eu falo linguagem porque no vídeo vocês vão ver que houve também uma grande discussão em relação à fraseologia. No caso Macron, houve uma grande especulação da mídia dizendo que foi erro de linguagem, erro linguístico. Tá? E no caso do maior acidente também. Eu vou voltar aqui uns slides, né? Que ele decolou sem autorização. Né? Eu queria que vocês assistissem o vídeo e vissem que quando o controlador falou com ele já havia percorrido uns 400 metros antes do controlador falar com ele numa mensagem que eu considero lá muito importante. Então, ficou claro pela investigação que ele decolou, ele correu na pista, iniciou a decolagem sem ter recebido a autorização. A mensagem do controlador, a última mensagem do controlador de tráfego aéreo, antes da colisão, muitos falam que essa mensagem ela foi confusa, e essa última mensagem fez com que o piloto decolasse. Mentira, mentira, mentira. Quando o controlador deu essa última mensagem, que antecipou, que foi anterior a decolar, a colisão, ele já tinha iniciado a decolagem. Então, não vamos confundir as coisas. Tá? Então, ele internalizou inconscientemente que estava autorizado a decolar e transformou no comportamento. Né? Lembrando que um ato falho ele pode se dar através da linguagem, mas não foi o caso aqui. E sim através do comportamento. Tá? Então, muito cuidado. A fraseologia aqui, a gente pode até analisar o aspecto da comunicação,
fraseologia, contudo, fique claro, a fraseologia, embora não tenha sido adequada, não foi a causa do acidente, pois o piloto decolou sem autorização para isso, tá? Então, inconscientemente, tá? Ele internalizou uma situação complicada que estaria decolada e transformou isso conscientemente na manobra de decolagem no comportamento, tá? Então, eu vou enfatizar, decolou sem autorização. Eu vou contar aqui uma experiência que eu passei em 2 aeroportos como controlador de tráfego aéreo e supervisor. Eu trabalhei em Congonhas e ali eu fui instrutor também em Congonhas. Inclusive, eu operei em Congonhas como controlador e como piloto também. Tive a oportunidade de pousar ali muitas vezes como piloto. E ali é complicado. Já foi, hoje não sei, mas já foi o aeroporto mais congestionado do país, tá? E como é que é o expectation com eu vou entender, eu vou explicar para vocês esse fenômeno, embora dificilmente a gente vai ver essa expressão, tá? Só dando aqui uma síntese, né? Então nós temos aqui, claro que essa foto é muito antiga, embora seja muito antigo, nós temos aqui uma situação complicada, né? Então, você tem aqui várias aeronaves aqui, ó, na época nem tinha FING ainda, né? Mas isso acontece no Congonhas, então você tem muitas aeronaves aqui estacionadas, embora estejam estacionadas, muitas delas já estão ali se preparando para o voo, já estão copiando, apresentaram o plano de voo, já estão na manobra ali de autorização, pushback e assim por diante. E nós temos aqui uma sequência de aeronaves já alinhadas, desculpa, no táxi, né? Em fila aqui para decolar, uma alinhando, fora, que nós não estamos vendo aqui, a sequência infinita de aeronaves pousando. Então, esse é o cenário de Congonhas. Eu já trabalhei lá com mais de 1.000 tráfegos por dia e batemos o recorde lá. Eu estava na torre quando deu 1.500 tráfegos num dia só. Lembrando que não é 24 horas, né? Então, aí é o que compromete, complica mais ainda. Então, nessa situação, eu, eu demonstrava para os alunos controladores uma situação muito interessante. Quando, às vezes, a aeronave ficava ali muito tempo, 20 minutos, 30, em situações esdrúxulas, até 40 minutos, havia aeronave ficando aí no ponto de espera. 30 minutos, então você pega ali uma ponte aérea, por exemplo, que tem 40 minutos, o piloto ficar 20 minutos, é metade do voo, praticamente ficou no ponto de espera. Então, isso causa uma ansiedade, uma expectativa muito grande de decolar. Então, quando a aeronave estava ali a primeira aeronave para decolar no ponto de espera, o piloto ficava muito ansioso, muito ansioso. Aí eu fazia um teste, mostrava lá para o aluno estagiário ali, o aluno aprendiz, e falava, olha só. Aí eu pegava o microfone e expressava uma mensagem qualquer, que não tinha nada a ver com a aeronave. E a aeronave, por incrível que pareça, cotejava, né? Ciente, Papatango Delta Charlie pronto para decolar, autorizado a decolar. E eu não tinha autorizado. Isso aconteceu várias vezes, né? Eu mostrei isso para os alunos. Então, muito cuidado numa situação de intenso tráfego, aeroporto congestionado, com o que você fala com a aeronave, pois a aeronave tenderá a entender aquilo que ela quer. Isso, nós fizemos experiência também com aeronaves voando, a aeronave está lá no nível em espera e ela quer descer. Você emite uma mensagem para ela de uma informação que tem nada a ver com a autorização de descida. E ela, ok, ciente, autorizada a descer. Já vi isso acontecer. Então, isso que eu estou chamando aqui de expectation, expectativa. A aeronave tem uma tendência de entender aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa. Isso em Congonhas era muito, muito comum. Às vezes eu falava com uma outra aeronave que não tinha nada a ver com a aeronave número 1 para pouso ou às vezes para decolagem. E a número 1 cotejava aquilo. Então, eu chamava a atenção dos alunos que isso não tem nada a ver com regras de tráfego aéreo, isso não tem nada a ver com fraseologia, nada disso. Isso tem a ver com psicanálise, né? Repito, no nosso curso nós trabalhamos com mais detalhes nesse assunto, mas o piloto ele internaliza inconscientemente uma determinada conduta, um determinado comportamento, e em ato falho ele pratica. Aí que é o perigo. E eu usava essa expressão, eu vou te ensinar
aquilo que não se ensina na escola. Claro que nenhuma escola tem obrigação, mas eu tenho aqui uma observação a fazer, que é no sentido de tanto a formação de piloto quanto o controlador do tráfego aéreo podia encaminhar para esse ponto também. Tá? Então, expectation incongruência, muito cuidado. É um exemplo, e embora eu tenha falado de Brasil, analisei muitos incidentes, até mesmo acidentes, isso ocorre não só no Brasil, ao redor do mundo. Expectation marks, aqui foi uma quase colisão, quase acidente aéreo, que eu, como controlador do tráfego aéreo do Campo de Marte, também. O Campo de Marte, no início dos anos 2000, foi um dos aeroportos mais movimentados do Brasil. Teve uma época que só perdeu para Congonhas, para que vocês tenham noção do que era Congonhas no ano de 2000. Era uma loucura. E uma vez eu estava trabalhando lá e tinha uma aeronave para pouso e uma outra aeronave para decolar. Não sei de onde. Não sei de onde. A aeronave que estava no ponto de espera, pronta para decolar, entrou na pista e decolou. Por questões inexplicáveis, as aeronaves não se chocaram. Então, havia uma aeronave na curta final, já para pouso, na curta final, com um farol de pouso ligado, né? E a aeronave entrou. Depois, analisando a investigação, não houve a colisão, mas foi muito pouco. Tá? A aeronave que estava pousando passou por cima da outra, de uma das situações mais complicadas que eu passei dentro da aviação, dentro do tráfego aéreo. E fazendo a investigação, analisando a gravação, a conversação dos pilotos, e depois o piloto mesmo chegou à conclusão. Mais interessante que o piloto discutiu na fonia e ele garantiu de pé junto que ele recebeu autorização para decolar. Eu recebi a autorização, eu entrei na pista e eu falei, negativo, em momento algum foi autorizado. Claro que eu não discuti na fonia, mas depois fomos analisar a gravação, transcrição, e o piloto ele chegou à seguinte conclusão. Ele falou conosco depois: caramba, eu tinha certeza que eu recebi autorização para decolar. Eu tinha certeza disso. Depois ficou bem claro para todos nós, inclusive para o piloto, que em momento algum ele recebeu autorização. Mas depois, analisando o voo, ele estava com pressa, ele tinha um horário a cumprir, né? Então, várias situações levaram com que ele ficasse numa situação de grande expectativa, e quando a aeronave foi autorizada ao pouso, é isso que nós estamos subentendendo. Ele entendeu que ele foi autorizado ali a decolar quando não foi. Matrícula diferente, não eram nem semelhantes. Então, é inexplicável no plano consciente o que aconteceu. Ele não soube explicar. A indagação dele foi essa: caramba, eu tinha certeza que eu tinha recebido autorização para decolar. Em nenhum momento ele recebeu. Ok? Benjamin Bloom, né, eu gosto muito do Benjamin Bloom, e a aviação aplica o sistema concepção, ele fala que todo ensinamento tem que alcançar três domínios: cognitivo, da inteligência, o psicomotor, motricidade, e o afetivo. Esse ponto que eu acho não, tenho certeza que a aviação precisa aprimorar. Então, quando nós falamos aqui expectation, falando do caso Macron, do caso Tenerife e de muitos outros casos, no meu curso de perito aeronáutico, eu analiso vários casos que nós percebemos que não houve problema técnico, não houve problema da fraseologia, da regra de tráfego aéreo, houve sim problemas no plano afetivo, que eu acho não, tenho certeza que é uma concepção que precisa ser aprimorada na aviação. Howard Gardner também desenvolveu um estudo muito interessante, falando sobre as múltiplas inteligências. No meu curso de perito aeronáutico, eu trabalho com isso também. E ele fala que a inteligência pessoal precisa ser muito desenvolvida. E aí ele fala da intrapessoal, você com você mesmo, e a interpessoal, você com o seu interlocutor. A inteligência pessoal, ela precisa entrar na psicanálise, para que você precisa se conhecer, se entender e agir de acordo com esse entendimento. E aí nós estamos caminhando para o final, onde eu falo dos princípios e fundamentos da psicanálise e da psicologia forense na investigação judicial e mais, no nosso caso, mais precisamente na perícia aeronáutica. Esse assunto ele é mais amplo e mais profundo, não é muito difícil, não, nem tão complexo assim, mas a aviação precisa entender esse
ponto. Tá? Então, quais são os princípios? Então, você que é perito aeronáutico ou perito de outras áreas, que eu também trabalho na perícia de outras áreas, a psicanálise ou a psicologia forense é importante, pois nela nós podemos desenvolver uma investigação bem acentuada. E eu uso aqui, né, eu gosto da técnica do interrogatório, né? Aí eu, como jornalista, trabalho como jornalista, como perito judicial. Fazer perguntas é uma das coisas mais importantes dentro da investigação. No caso Macron, repito, ele ficou encantado com a primeira-dama australiana ou foi um caso linguístico? Aqui no caso, ficou claro que o piloto do KLM não decolou com a autorização, em momento nenhum. Aí nós fazemos a pergunta: o que levou o piloto a ter decolado sem ter recebido a autorização? Estas perguntas, né, como perito aeronáutico, nós somos especialistas em armar perguntas, né, e nós precisamos saber fazer as perguntas. Se você souber fazer as perguntas certas, nós teremos as respostas corretas. Tá? Então, montar as perguntas requer uma técnica muito importante, que eu chamo de técnica do interrogatório ou técnica socrática. Isto é muito importante. Se você não souber fazer as perguntas corretas, com uma interpretação correta, você pode chegar a conclusões equivocadas. Tudo bem? Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Eu faço o convite para que você conheça o site Professor Calazans, www.professorcalazans.com.br, e ali conheça os nossos cursos. São vários cursos na área de perícia e na área da comunicação. Tudo bem? Um grande abraço, tudo de bom. IPK, impecável!